Beleza, rapaziada? Sou o Danilo da DLS. Tô aqui mais uma vez aí para esclarecer uma dúvida as dúvidas do pessoal aí com relação ao som automotivo, né? E hoje eu tô aqui para falar sobre a diferença entre sub e woofer, né? Subwoofer e woofer, né? A diferença básica entre os dois modelos, o sub ou o woofer, a diferença é a principal, é o material que ele é feito, né? A borda, um exemplo. Esse aqui é um alto-falante, é um woofer, né? Geralmente ele não tem essa borda emborrachada que o sub tem, né? E a diferença entre um e outro, muitas vezes é o material que ele é feito, né? Na maioria das vezes o material que ele é feito. Primeiro, o cone, geralmente de um woofer, ele não é tão grosso quanto o cone do alto-falante de um subwoofer, né? O diâmetro de bobina também é diferente. Geralmente um subwoofer, a bobina dele é mais fina, né? Já do woofer, a bobina é muito grande, né? A bobina do alto-falante acaba sendo muito grande, né? E do woofer geralmente é menos da metade disso daqui. Do subwoofer é menos que a metade disso aqui. O woofer ele tem menos enrolação na bobina, né? E o subwoofer não, ele já por ser mais fino, a enrolação já é maior, né? Então isso falando em termos básicos, né? E a diferença também entre uma outra frequência. Geralmente o subwoofer, né, ele trabalha com uma frequência bem mais baixa do que o woofer, né? Por ele ser um alto-falante feito para tocar para dentro do carro, um alto-falante para tocar fechado. Já o woofer é alto-falante para tocar para fora, alto-falante para tocar aberto. Existem alguns woofers que eles inventam lá um jeito lá do alto-falante tocar um pouco mais fechado. Então o que eles fazem? Eles acabam colocando uma borda um pouco maior no alto-falante. Isso aqui é um woofer, viu pessoal? Só que é um woofer com borda de tecido, só que com uma borda um pouco mais longa. Então esse alto-falante tem um curso maior do que um woofer comum. Entendeu? Então eles bolam no meio aí do alto-falante tocar um pouco mais para fora. Outra diferença entre o sub e o woofer é que o woofer, acho que 99% deles são bobinas simples. O alto-falante só tem uma bobina, né? Aliás, pelo menos uma entrada na bobina, né? E o alto-falante subwoofer, na maioria dos casos, ele é bobina dupla. Ele tem duas entradas aqui, dois conectores, um de um lado e um do outro. E como eu tinha falado da bobina, não sei se dá pra vocês verem lá dentro aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ao redor da bobina aqui, ó, que ela é fininha, né? Embora esse alto-falante seja muito mais potente do que esse aqui, a bobina dele é fininha. Agora dá uma olhada no sub, aliás no woofer. Olha o diâmetro de bobina do alto-falante. É muito maior essa parte de dentro aqui, né? Então a cordoalha com o alto-falante que é a ligação da bobina no borne do alto-falante, a cordoalha geralmente do woofer ela é mais fina também, né? Do subwoofer chega a ser até exagerado, na maioria das vezes ele tem uma fiação grossa, né? Porque o alto-falante ele vibra mais, ele tem uma vibração muito maior, o ângulo de grave dele é muito maior, então ele precisa de um reforço maior, né? E do básico é isso aí mesmo, pessoal. Então, se você for montar o som no seu carro, fala assim, ó, eu não sei o que eu escolho, o sub ou o woofer. Primeiro, você precisa saber se você quer som para fora ou se você quer som para dentro. Se você quer som para dentro do carro, então o ideal seria que você montasse um subwoofer. Agora, se você quer som externo, o som para tocar fora do carro, o ideal é um woofer. Tá, pessoal? Hoje existem vários alto-falantes aí que eles dão uma resposta muito boa dentro do carro. Só que não vão dar o grave tão longo quanto o subwoofer dá. Entendeu, pessoal? Então vai do tipo de som que você quer. Se você quer um grave mais longo, um grave mais longo, o ideal seria o subwoofer mesmo. Agora se você quer um grave mais seco, mais porradão, mais pancada, o ideal seria o woofer mesmo. Beleza, pessoal? Entra no nosso site, visita o nosso site, nós temos o nosso e-commerce, que é dlssomstore.com.br. Temos o nosso Facebook, o DLS Som. Se inscreva no nosso canal, tá? Porque quem se inscreve no nosso canal concorre a prêmios. Todo mês a gente tá fazendo um lance legal aí, a gente está fazendo um sorteio aí pelo número de assinantes, né? E continua com a gente aí, pessoal, que vai surgir muito mais vídeos aí explicativos. Beleza, pessoal? Um abração, fique com Deus.